Então, pessoal, mais uma vez, retomando aqui, a nossa proposta do minicurso, a proposta do nosso minicurso, como eu falei para você, é trabalhar justamente isso, né? O indígena, a colonização e a imagem construída e a relação com o outro, né? Quem é o indígena e de que forma nós vamos enxergar esses indígenas na atualidade. Como eu disse para vocês, né, essa construção ela vai ser baseada nas fontes históricas que nós temos hoje. E as fontes históricas vai ser justamente essa gama de cartas de correspondências que vão ser trocadas, né, entre os jesuítas, que vão ser os padres responsáveis por fazer a catequese e essa colonização, e a corte portuguesa, né, outras pessoas do clero. Dito isso, a gente precisa entender um pouco, quando a gente for falar a respeito da Carta de Caminha, sobre esse contexto que envolve a chegada de Portugal, né, a chegada da Europa aqui no nosso continente, do continente americano. É importante a gente se lembrar dois pontos. Primeiro ponto, durante todo esse período, nós estamos vivendo um momento de grande expansão marítima, né? Em decorrência do quê? Em decorrência das disputas que haviam ali naquela região, principalmente na região que a gente conhece como Península Ibérica, né? E quando vocês ouvirem esse nome, Península Ibérica, nós estamos se referindo aos dois países, que são países, Portugal e Espanha. E nesse sentido, nós vamos ver que a movimentação, né, a respeito desses dois países, em conquistar, em ganhar espaço, vai ser muito grande. Aliado a isso, nós vamos ter a questão da religião também. Nós estamos vivendo um momento aí, o movimento da Contra-Reforma, que vai acontecer, vai haver um racha na Igreja Católica, com aquela divisão que vai ser colocada aí por conta do Martinho Lutero, né, e a Reforma Protestante. Nesse sentido, à medida que a religião católica ela se sente um pouco ameaçada, ela vai começar pouco a pouco a tentar mostrar o seu poder e mostrar a sua interferência. A Silmara entrou agora e ela vai falar mais um pouquinho a respeito desse contexto que envolve a Carta do Pero Vaz de Caminha, que vai ser o nosso primeiro personagem. Olá, pessoal, boa tarde. Peço que me desculpem pelo atraso, tive agora um problema de conexão. Estava tentando entrar novamente na sala. É, já se apresentou, David? Já falta você se apresentar agora. Ah, tá. Enfim, meu nome é Silmara, pessoal, eu sou graduanda do terceiro período, quarto agora. Eu costumo, do quarto período pela UNEAL, a Universidade Estadual de Alagoas, e espero que nós possamos aprender bastante nesse momento uns com os outros. Mas, dando início, né, a fala, nós vamos falar um pouco sobre o contexto do que está acontecendo no restante do mundo, ao tempo que os portugueses chegam ao Brasil, tá? É interessante nós notarmos que havia uma expansão marítima em processo. O que é isso? Eles estavam saindo dos seus respectivos estados e indo atrás de novas terras, novos povos. Vale lembrar que Portugal e a Espanha, enquanto o resto da Europa ainda estava se formando, Portugal e Espanha eles já estavam ali estados formados sob o domínio de uma única autoridade, no caso, o rei. Então, sim, ajuda, vocês vão mandando no chat. Continuando, eles estavam ali sobre o único rei e estavam expandindo através do mar, certo? A expansão marítima é isso. Existia também a reforma protestante que estava ali em curso, que foi quando Martinho Lutero fundou as suas teses que iam contra alguns dogmas da Igreja Católica. Então, existia essa preocupação deles irem atrás também de novos povos para catequizar e converter ao catolicismo, tá certo? A gente vai ver um pouco mais a respeito disso. É interessante também notar que a posição geográfica de Portugal favorecia bastante quando o assunto era a navegação. Por isso, eles são os grandes pioneiros quando a gente fala em navegações em expansão marítima. Pode passar, David. Nós temos ali o escritor, quem escreveu a carta, Pero Vaz de Caminha, e a quem ela era destinada, que é justamente o rei de Portugal, Dom Manuel I.
Caminha, ele era um escrivão que já estava ali naquela frota justamente com o propósito de relatar a viagem e tudo mais. Embora ele não descreva tanto a respeito da viagem, mas ele fala dos perigos que eles enfrentaram, fala a respeito de tudo isso. A carta, ela é uma literatura de informação, pessoal, e se encaixa no que nós chamamos de quinhentismo, que é justamente o período literário onde todas as produções foram feitas a respeito do Brasil. As produções que foram feitas a respeito do Brasil, não necessariamente por brasileiros, elas eram feitas por pessoas de fora. Como vocês podem ver, essa carta, ela vai descrever a primeira impressão, o que ele vê primeiro no que hoje nós chamamos de Brasil, tá? Mas que até então seria nomeada como Terra de Veracruz e América também mais à frente. Então, é isso que nós podemos definir sobre o quinhentismo nesse primeiro momento. A carta também é nomeada como a certidão de nascimento do Brasil, entre aspas, nascimento, porque seria injusto com os povos nativos. Nós dizemos que o Brasil nasce nesse momento, pessoal. A história do Brasil começa muito antes, porque a terra já era habitada, já existiam povos aqui, e a história não começa com a chegada dos europeus, já existia muito antes disso, tá? Mas agora a gente separou alguns trechos da carta que nós vamos ler e a partir daí nós vamos pontuando alguma coisa que for mais importante destacar. Justamente no dia da chegada deles, perdão, precisei fazer uma pausa aqui. No dia 22 de abril de 1500, que é quando os portugueses eles avistam a terra, Caminha ele já relata isso na carta, e ele diz da seguinte forma: e a quarta-feira seguinte, pela manhã, topávamos aves, a que chamam furabuchos, e nesse dia, a hora véspera, houvemos vista da terra, isto é, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais ao sul dele, e a terra destinha com grandes arvoredos, a qual o monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra, terra de Vera Cruz. É o primeiro nome dado ao Brasil, terra de Vera Cruz. Então, vejam como ele já fala a respeito das aves que eles veem. E mais à frente ele vai discorrer mais sobre isso. No dia seguinte, que é quando eles de fato chegam, porque no primeiro dia eles só avistaram, relataram isso, mas no dia seguinte eles de fato chegam, põem os seus pés sobre a terra. Ele diz assim, ó: dali houvemos vista de homens que andavam pela praia, homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhe cobrissem suas vergonhas. Traziam um arco nas suas mãos e suas setas. Ali não pôde haver dele fala nem entendimento que se aproveitasse. Veja no trecho que ele descreve que eles estão todos nus. Isso vai ser descrito muitas e muitas vezes durante a carta. Tem vários trechos onde ele destaca a nudez do indígena e que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Mas nesse primeiro momento eu queria que vocês notassem que certamente a comunicação foi difícil, já que eles falavam línguas totalmente diferentes e agora eles se falavam somente por gestos. Mas houve aquele entrosamento entre eles, onde eles tentavam se comunicar através de gestos, trocando alguns objetos. Caminha diz que um dos indígenas dá ao capitão um cocar feito de penas muito coloridas. E diz também que um dos portugueses fala para que eles abaixassem o arco, abaixassem as flechas, e eles assim os fazem, os indígenas, eles deixam as armas no chão. E é importante nos atermos ao fato de que Caminha ele quer apresentar esse lugar como um bom lugar de investimento. Então, ele apresenta o povo indígena como um povo dócil, um povo que está vendo que ele cede à vontade dos portugueses. Eles pedem para eles baixarem os arcos e eles assim o fazem, demonstrando que são um povo disposto a conversar entre aspas. Pode passar, David? Nesse mapa mental, a gente vai dar uma olhadinha em alguns pontos que são interessantes, feito pelo Dave, né? Sempre genial. Nós já falamos sobre o destinatário, que seria Dom Manuel, né? Mas vale lembrar que essa carta, pessoal, era uma carta muito, muito secreta. Lembrem que nós estávamos em um processo de expansão marítima, então
Portugal estava ali competindo com a Espanha e depois, mais à frente, com os outros estados que se formariam. Então, aquela carta ela é mantida em segredo e quando chega ao destinatário Dom Manuel I, ela assim permanece. Ele pede para que seja arquivada e nós só vamos ter conhecimento dessa carta muitos anos depois. É um documento extremamente importante para a história do Brasil, a certidão de nascimento, entre aspas, mas que só descobrimos sua existência muitos anos mesmo depois. Aí nós falamos da saída deles, da chegada às Américas, quando ele vê, né, os nativos, e ali nós precisamos falar do primeiro contato, esse ponto, mais ao lado inferior, ali que fala. Primeiro, houve, obviamente, o choque de cultura, pessoal. Isso seria impossível não haver. São culturas completamente distintas. Mas acho que o fato que mais chama a atenção dos portugueses e dos indígenas também é o fato de que um povo estava completamente vestido, enquanto o outro povo não tinha essa preocupação em se vestir. Isso é algo característico dessa região mais ao nordeste, tá, pessoal? É um clima mais quente. Então, não havia muito esse hábito de se cobrir para não existir essa necessidade, tá? O segundo ponto fala do escambo fácil, que o que é escambo é justamente essa troca de objetos de presente, entre aspas, e às vezes a gente comete a tolice de chamar os indígenas de ingênuos, ou olha como eles foram tolos, eles trocaram tudo, o pau-brasil ou o ouro, por espelhos. Só que é importante que a gente veja que eles estavam numa situação completamente diferente do que a gente se encontra agora, do que a gente pode enxergar. Eles eram um povo que não sabia da existência de um objeto, digamos, o espelho, e de repente chega alguém com o espelho e mostra para eles que se reflete o seu próprio rosto. Obviamente, isso ali chama a atenção, pessoal. Então, o escambo foi fácil essa troca, mas não porque eles eram tolos ou algo assim. Foi só um fato natural de acontecer entre dois povos que se encontram. Aí fala também sobre a primeira missa, mas que a gente vai falar daqui a pouco, porque eu separei alguns trechos para falar sobre isso. Naquele tópico, vocês podem ver que fala sobre a promessa de riquezas abundantes. Lembram que eu falei que Caminha, ele queria fazer o lugar parecer um lugar extremamente valorizado e tudo isso? Na época existia-se a crença de que poderia haver um novo lugar que era chamado de paraíso na terra, o Éden, justamente o Éden da Bíblia, aquele jardim todo extenso, todo cheio de fauna e flora tão rica. Então, quando eles chegam às Américas e veem uma fauna e uma flora tão rica, tão diversa, eles o comparam ao Éden, ao jardim na terra, né? Mas Caminha, ele precisa fazer uma propaganda daquele lugar. E quando a gente vê uma propaganda de algum produto, vocês veem que todos os benefícios são apresentados, né? Então, Caminha não faz diferente, pelo contrário, ele já apresenta a questão dos povos supostamente não terem crença, ou seja, são novos povos a serem convertidos ao catolicismo. Isso é muito importante. Ele fala também da questão do ouro e da prata, ou seja, os metais preciosos. Lembrem que também era uma situação de mercantilismo onde eles precisavam juntar todos aqueles bens preciosos em suas terras. Aí ele fala o seguinte, que em dado momento, um indígena, ele aponta para o colar do capitão e aponta para o chão, como se dissesse que ali haveria ouro. E depois ele aponta para um cálice, uma taça de prata que um dos portugueses segurava e aponta para a terra, como se falasse que ali havia prata também. Só que é interessante nós pensarmos que quando o ouro e a prata estão em seu estado mais puro, eles não são encontrados daquela forma que estavam no colar ou no cálice do português. Então, vejam que Caminha, ele apresenta isso ali, dizendo, olha, ali tem ouro, tem prata. Ele faz toda uma propaganda positiva do lugar. E ele apresenta que os indígenas não têm crença, para que, assim, talvez os portugueses se interessassem mais a vir para as Américas. E também a questão do ouro, vejam que o ouro só é de fato encontrado aqui nas Américas muitos anos depois, muitos anos mesmo. E no primeiro momento, eles se utilizam bastante do pau-brasil, que vai ser comercializado durante muitos anos seguintes. Pode passar. Falando do ponto que eu havia mencionado antes, a questão da nudez indígena. Obviamente, eles não tinham esse hábito
de se vestir aqui nessa região. Eu falo muito aqui nessa região porque mais no interior do Brasil, onde talvez fossem as temperaturas mais baixas, talvez eles tivessem mais o hábito de se cobrir de alguma forma, mas aqui não. Então, ele diz assim, Caminho. A feição deles era serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam, ou nenhuma coisa cobrir e mostrar as suas vergonhas. Sem ter nenhuma maneira de cobrir suas vergonhas, as quais eram fanadas e as cabeleiras delas bem rapadas e feitas. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espadas, e suas vergonhas eram tão altas e tão sarradinhas e tão limpas de cabeleiras, que de nós há muito a olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Em dado momento da carta, Caminha também fala o seguinte, que se as mulheres da terra dele, ou seja, as portuguesas, olhassem para elas, se envergonhariam. Justamente ele faz uma comparação extremamente machista entre os corpos delas, falando que as mulheres portuguesas não se encaixam nesse padrão de corpo da mulher indígena. É aí que começa também a hipersexualização da mulher indígena, que está presente até os dias de hoje, inclusive. Mas, então, ele fala diversas vezes sobre a questão da nudez, algo extremamente estranho para eles, onde, guiados pelos dogmas católicos, mostrar só um pedaço que fosse, por menor que fosse da sua pele, já seria considerado pecado, enquanto os indígenas se mostram todos, mas que não tem problema algum com isso. Mas para os portugueses é algo de muito espanto, e tanto é que eles descrevem os indígenas como extremamente inocentes nesse primeiro momento. Diz que a inocência deles não se preocuparem em se cobrir. Pode passar, amigo. Uhum. Para os trechos. Acho que eu prefiro ler primeiro os trechos e depois a gente volta para a pintura. Uhum. A relação com as crenças. Vejam que Caminha fala que os indígenas pareciam não ter crença alguma, o que não é bem verdade, pessoal. Eles tinham as suas próprias crenças, mas Caminha, ele preferiu enxergar desse jeito, né? Ele disse, eles não têm crença, eles seriam como um papel em branco que a gente poderia preencher com o catolicismo. Então ele diz assim, ó, que houve a primeira missa no Brasil e os indígenas assistiam a tudo aquilo ali muito admirados. Eles estavam envoltos com toda aquela liturgia que estava sendo seguida. Então, ele escreve o seguinte: foram logo todos beijá-la, a cruz, nesse caso, foram beijar a cruz. Parece-me gente de tal inocência que, se homens entendessem a eles e eles a nós, que logo seriam cristãos, porque eles não vêm entender, porque eles não têm nem entendem nem em nenhuma crença, segundo parece. Caminha, ele fala, pode ir para a pintura agora dele. Ele fala, mas ao final da carta ele roga ao o rei que mande pessoas para a conversão, para que o evangelho seja pregado e esses homens possam se converter. E é interessante que a gente foque nessa pintura, que é nomeada a primeira missa do Brasil, justamente, e tem alguns detalhes que vale a pena ressaltar. Veja um fato, como a cruz, ela está localizada em um ponto de luz. Ela é extremamente iluminada, dela emana uma luz muito forte, enquanto mais abaixo, no canto inferior, os indígenas, eles meio que estão numa parte mais escura, como se eles estivessem na escuridão da incredulidade. Por eles não terem a fé cristã, por não conhecerem esse Deus católico, é como se eles estivessem na escuridão. E ali, vejam que há um indígena posicionado sobre uma árvore. Isso faz nos lembrar da passagem bíblica que fala a respeito de Zaqueu, que para quem não conhece, era um homem que ele era de pequena estatura, ele era baixo e ele precisou subir no alto de uma árvore para que poder ver Jesus. Então, o pintor, talvez intencionalmente, tenha justamente colocado esse homem aí para lembrar-nos da pintura, da passagem bíblica, onde fala de um homem que precisou subir ao alto de uma árvore para ter um encontro com Deus. Veja como ele coloca um indígena ali estrategicamente. Vocês podem ver ali no canto inferior também, onde há um indígena apontando. Em dado momento da carta, Caminha, ele fala assim,
que o indígena ele aponta para a cruz e aponta para o céu, como se sinalizasse que ali haveria uma coisa boa. Só que é assim, pessoal, se os indígenas não tinham conhecimento desse Deus cristão, de quem era Jesus Cristo, como ele poderia associar a cruz a uma coisa positiva? É um questionamento que fica. Mas é justamente aquilo que eu falei para vocês. Caminha, ele quer fazer uma propaganda do lugar, então ele apresenta todos esses pontos positivos. Pode passar, David. Agora já chegou a sua parte, achei que tinha mais algum ponto a ser trabalhado. Mas só resumindo, retomando o que foi passado, lembrem-se que esse foi o primeiro documento produzido a respeito do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, e nesse primeiro momento ele apresenta os indígenas como homens dóceis, que seriam facilmente domados, né, e assim convertidos, porque como a gente estava passando por uma situação de reforma protestante lá na Europa, a Igreja Católica temia perder um número muito grande de fiéis. Então, esse povo, que supostamente não tinha crença alguma, seria o povo perfeito para ser convertido ao catolicismo, e assim eles não perderiam tantos fiéis. Então, por isso que ele apresenta durante todo o tempo todas essas características positivas do novo mundo. Agora, acho que David, acho não tenho certeza, David vai dar continuidade à fala, falando a respeito dos índios nas cartas de Nóbrega e Anchieta. Então, pessoal, como a senhora falou, até o momento a gente estava vivendo, né, aquela colonização, e aí a gente vai ter uma divisão bem interessante. Naquele momento, nós estávamos vivendo um período onde os portugueses tinham, de fato, a intenção de trazer a corte, né, para cá, trazer a coroa para o Brasil. A partir do momento que isso se torna uma realidade e que a coroa chega ao Brasil, nós abrimos espaço para o segundo momento, que é o momento onde eles vão fazer a demonização desse índio. E já conseguiram trazer a corte, e agora eles precisam ensiná-los, catequizá-los, dar alma e dar sentido à vida desses indígenas, né? Segundo a concepção dele. Para isso, nós vamos trabalhar hoje com os índios nas cartas de Nóbrega e Anchieta, né, do Felipe Eduardo Moreal, que é um apanhado de livros, de cartas, de correspondências desse período do Brasil, e ele vai trazer principalmente os diálogos de dois personagens principais na história do nosso país no que diz respeito à colonização indígena, né? O primeiro deles vai ser o padre Manuel da Nóbrega, né? Que vai ser um padre jesuíta que vai ser responsável pela primeira leva desses indígenas aqui, desses jesuítas aqui no Brasil. E esse livro tem, além de outras coisas, alguns mapas, algumas coisas interessantes, para nós termos noção de que forma era a configuração territorial do nosso país. Nesse trecho, nesse rascunhozinho que eu trouxe lá do livro para vocês, nós conseguimos ver aí esse mapa da região Nordeste, lembrando que os portugueses vêm a Salvador, né? Vêm ali na região da Bahia para fazer essa colonização. E a partir daí a gente tem essa leitura, essa legenda com as principais etnias que nós vamos encontrar na região Nordeste nesse período, né? E posteriormente são essas etnias que vão ter o primeiro contato com os europeus. Nós temos os carijós, né? Os tupiniquins, tamoios, goitacá, outros tupiniquins, demoré, tupinambá, caeté, potiguar, tremembé. E as línguas que eles vão falar são principalmente nessa região, né? O tupi e o guarani. E a língua vai ser fundamental para que a gente compreenda como é que eles fizeram esse processo de colonização. Aí eu vou abrir o espaço para vocês fazerem uma reflexão interna de vocês. Imaginando que esses colonizadores vêm ao Brasil, de que maneira vocês conseguem pensar assim, de forma rápida, na cabeça de vocês? Eles conseguiram fazer esse processo de colonização, né? Uma vez que eles não conheciam as línguas nativas, não conheciam o tupi, não conheciam o guarani, e que os indígenas, os nativos, não conheciam sequer o português, o espanhol ou o latim, né? E é aí que a gente vai entrar, né, nas abordagens que esses dois personagens vão ter. Como eu estava falando para vocês, o Manuel da Nóbrega, né, ele vem aqui para o Brasil lá em 1517, ele vem de Portugal, e ele vem com a missão, né, ele vem junto com o governador-geral do Brasil, que foi então nomeado, o Tomé de Souza. Então ele vai chefiar o primeiro grupo de padres jesuítas ao Brasil. Primeiro a coroa vem para o Brasil, né? Tem toda aquela coisa, os portugueses vão trocar algumas correspondências. E posteriormente, lembrando esse momento que a igreja, o Estado,
estão sempre juntos, né, a religião católica e a monarquia, e eles vão trazer justamente a influência jesuítica para fazer o trabalho árduo de colonizar esses indígenas, né? Ele vai viver boa parte da sua vida aqui no Brasil mesmo, inclusive morre no Rio de Janeiro, e vai ser fundamental para a gente compreender como é essa dinâmica de vinda de padres jesuítas aqui no Brasil. Só lembrando, os padres jesuítas, quando nós falamos assim, da sucata. Então nós vamos ter aqui, perdão, gente, então nós vamos ter aqui, né, ele tem uma missão muito importante, ele vai fundar hoje onde é a cidade de Salvador, ele vem com o governador geral, né, e ele vai fazer, né, toda uma trajetória no nosso país. A princípio, ele vai se dizer em algumas correspondências, ele acredita mesmo que ele tem uma missão divina, né, de vir para aqui, agradece a Deus nas cartas, a respeito do papel que ele desempenha aqui. Em outro momento, a gente vai ver quando ele começa a perceber a realidade. Então a gente vai entender o seguinte: nesse primeiro momento, né, ele vai também trocar essas correspondências. São essas correspondências que vão ser as informações, né? Independente do cunho que essa carta, que esse documento tenha, é analisando elas que a gente vai compreender como é que o nosso Brasil era visto e de que forma ele era narrado. O segundo personagem para essa análise vai ser o padre Anchieta, né? O Anchieta, que não era português, ele nasceu na Espanha, mas lembra que eu falei para você sobre aquela questão da Península Ibérica, de Portugal e Espanha? Então, assim, naquele momento, esses dois países eles estavam, né, crescendo gigantescamente no que diz respeito à questão marítima. Então, era um país que estava ali virando um Estado, mesmo que o rei ainda fosse o poder absoluto, mas ele estava se tornando, de fato, um país. Então, obedecendo o Conselho dos Médicos, Nóbrega vem para o Anchieta vem para o Brasil em 1534, né? Ele vem acompanhado da esquadra do governador-geral Duarte Costa, e ele vai viver também aqui no Brasil grande parte da sua vida. Então, o Anchieta nasce nas Canárias, né? Ele tem uma vida bastante litúrgica, ele chega aqui no Brasil muito novinho, com 20 anos de idade, e já aceitando essa missão de fundar a primeira aldeia, onde hoje é São Paulo, né? Mas antigamente era chamado de Piratininga. Uma coisa muito importante sobre o Anchieta é que desde cedo ele tinha muito contato com a linguagem. E quando eu falo linguagem, não é apenas a língua escrita, a língua falada, né? Ele era mestre em latim, falava castanheiro, que é uma língua lá, dessa parte da região da Península Ibérica, ensinava a doutrina cristã e falava a língua basílica. Lembra que eu fiz uma pergunta agora há pouco para vocês a respeito de como será que eles fizeram esse processo de colonizar esses indígenas, uma vez que sequer eles conheciam as línguas, né? Esse livro ele traz um pouco, ele dá uma luz para essa inquietação. Chegou um momento em que o padre Anchieta, né, fazia várias discussões pelo país. Em uma dessas discussões, inclusive com o Nóbrega, esse outro personagem nosso, que nós comentamos, ele vai ser preso, né, pelos índios tamoios, e enquanto o Nóbrega vai tentar resgatá-lo, né, fazer um acordo com ele vai ser preso, né, vai ficar ali aquele tempo detido ali naquela aldeia indígena, e ele vai dedicar esse tempo a tentar criar, né, cânticos, poemas, inclusive peças de teatro, para tentar fazer esse processo de doutrinação. Então, essa foi a primeira forma, o primeiro contato, que eu digo, de linguagem, só que não de linguagem escrita, uma linguagem mais visual, verbal, para poder passar a mensagem cristã que eles acreditavam. Outro ponto importante que é extremamente interessante a gente ter em mente é que durante o período medieval, né, muitas coisas ficaram de resquício nessa Europa e vem junto com os jesuítas. E uma dessas características, além da questão da terra, da propriedade, dessas noções de território, inclusive vai ser lá para frente bem parecido, né, na divisão do nosso país, na divisão territorial, era a questão da linguagem. Então, eles utilizavam das trovas, que foi muito importante nesse período medieval, para traçar, né, as primeiras músicas, o primeiro contato com eles. Então, vocês imaginem, ele tentou aprender ali um pouquinho da língua tupi, e ele ia criando poemas, poesias, músicas, que envolvessem a linguagem tupi-guarani, a linguagem deles,
ou o pouco que ele conseguiu aprender por ali, com um pouquinho de português, com um pouquinho de espanhol. Isso reflete muito, muito hoje, né, na nossa língua. Tanto que os nomes do nosso país, muitos são nomes indígenas. Por exemplo, a Silmara, ela é de Santana de Ipanema, e é um nome indígena. Né? Como eu falei mais cedo, Quebrangulo é um nome quilombola, né? Então isso reflete como esses dois grupos, os negros, quilombolas e os indígenas, trouxeram uma importância também para a linguagem. Dito isso, o Caminha, que é bem interessante a gente pensar, isso fazia peças de teatro, e nessa linguagem que eu falei para vocês de trovadorismo. O estilo da mensagem era sempre aquela: o bem vencendo o mal. Agora, quem é que representava o bem nesse contexto? Quem representava o bem era sempre os portugueses. Então, as histórias tinham sempre esse mesmo enredo, né? Enquanto os portugueses estavam ali tentando salvar, o índio estava sempre ali como um vilão. As práticas indígenas eram tidas como maus costumes. Então, eles tentavam combater a partir disso, da música, da dança, do canto. Aí tem até um trecho aqui que eu separei para vocês, do Anchieta, né? Onde ele vai adaptar as trovas. Esse trecho aqui que está em tupi, que infelizmente eu não sei falar tupi-guarani ainda, mas nós temos aqui embaixo a tradução da letra, né? Olha só o cunho da letra. Jesus, nosso verdadeiro Pai, Senhor da nossa existência, aniquilou o nosso inimigo. É sempre aquela ideia de que o português estava, de fato, com a missão de tirar o índio das trevas. Né? Então, outro detalhe importante é que essas trovas, esses poemas, essas peças, elas eram disseminadas. Então, eles pegavam esses cânticos que o Anchieta fazia e levava também para outras aldeias, para que esses outros padres, esses outros agrupamentos, né, com esses indígenas, eles aprendessem e fossem doutrinados assim, aos poucos. Então, o que ele chama de comédias foi muito utilizado para fazer essa doutrinação. Os costumes indígenas, muito seculares, que era preciso destruir para implantar o cristianismo, aparecem como hábitos antigos, maus costumes, costumes perversos. Então, costumes perversos, hábitos de meus avós. Então, eles acreditavam de verdade que para que eles pudessem crescer e ser civilizados, entre aspas, era preciso acabar com esses que eles vão chamar de maus costumes. Mas, na verdade, os maus costumes são traços da cultura e da identidade do indígena naquele momento. Né? Então, para ensinar as noções de pecado, de redenção, ganhar a simpatia dos índios, persuadi-los, ou seja, fazer com que eles pensem o que eles querem, o que o colonizador quer, eles vão utilizar muito desses elementos, como eu falei, inclusive elementos da própria cultura deles. Né? Então, eles vão utilizar a música, o canto, a dança, tudo com a língua deles para tentar persuadir a cabecinha deles, achando que os índios eram ingênuos. Né? Aí tem até esse trecho que eu acho muito interessante, que diz assim: danço aqui a moda dos meus, ou seja, ele vai utilizar o que ele puder para poder passar essa mensagem de colonização, de catequese. Considerações. Nóbrega e Anchieta foram responsáveis por uma ampla documentação sobre os índios no Brasil no século XVI. Suas anotações, que são isso que nós estamos analisando aqui agora, elas vão datar, né, e vão falar um pouco a respeito de como eles se comportavam, como eles pensavam, como eles agiam, como eles tomavam decisões, como eles se organizavam. Então, independente do objetivo dessas cartas, como a Silmara falou, essas cartas não tinham esse objetivo de documentar a história. Sequer eles imaginavam que essas cartas teriam esse valor. Era de fato uma correspondência, né, para tratar dos assuntos ligados ao Brasil. Então, é nessas cartas que a gente vai ter detalhes da história do nosso Brasil. E o que nós vamos fazer enquanto historiadores, antropólogos, que é o nosso dever, é analisar, separar, questionar e ver o que de fato é verdade e o que de fato talvez não tenha sido da maneira como esses jesuítas eles vão dizer. Em um trecho mais à frente, que é esse trecho aqui, isso eu também peguei do livro, ele vai dizer o seguinte, Felipe Eduardo Moreal: os europeus construíram a imagem do índio à sombra da sua própria cultura, né? Isso é um termo que a gente vai chamar de etnocentrismo, e toda vez que vocês ouvirem etnocentrismo, é a ideia de medir a cultura do outro, né, a partir da minha régua cultural, a partir do que eu acredito. Então, por que eles se banalizavam que o índio andasse nu? Porque não era parte da cultura deles. Para eles, a cultura que deveria ser correta ou certa era a cultura europeia,
a vestimenta europeia, a linguagem europeia e a religião europeia, né? Então, um ponto interessante, os europeus, eles vão selecionar as informações que são convenientes, que são mais interessantes para eles, e vão deixar de lado tudo que for, né, ao contrário do que eles pensem, ao contrário da lógica do português. Então, em geral, os depoimentos do século XVI possuem um elevado grau de etnocentrismo, que foi o que eu acabei de comentar a vocês, e essa tentativa de colocar a minha cultura por cima da cultura do outro. Então, essa abordagem que nós fizemos aqui foi a respeito, principalmente dos capítulos 2 e 3 desse livro. E esses dois capítulos, eles vão trabalhar justamente o cotidiano, o dia a dia, a organização, a questão, né, a sensação de posse que esses portugueses vão ter. E como esses missionários, eles não pouparam esforços, né, para doutriná-los, como eu falei diversas vezes aqui, e vão fazer das comparações mais absurdas, né? Eles vão comparar eles com animais. Vai ter trechos que eles vão dizer assim, tanto macho como fêmeas, né, como se fossem, de fato, animais e não seres humanos que apenas agem culturalmente de forma diferente da deles. Né? Eles vão fazer as comparações das mais absurdas. Outro ponto que se nota é essa sensação e a erotização. Então, quando caminha, quando Nóbrega ou Anchieta, e eles comentam a respeito da erotização, principalmente o caminha, a gente precisa salientar que a sexualidade era um atrativo para os homens daquela época. Então, isso tinha, por isso essa riqueza de detalhes em falar do corpo da mulher, de falar da beleza e de comparar com as mulheres europeias. Era necessário se trazer essa massa de europeus aqui para o país. Outro detalhe importante é que ele interferir não apenas, né, na questão religiosa, que é o que muitos acabam pensando, não, mas eles foram só levar a mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo. Não é bem por esse caminho. Eles interferiram diretamente no dia a dia, no cotidiano desses povos. Tanto que, se vocês bem, alguns aldeamentos, isso lhe traz, e tem uma história que é bem interessante, eles interferiram até no casamento desses índios. Precisa imaginar que eles levavam, né, alguns desses índios, principalmente crianças, e eles iam doutrinando aos poucos eles. E tem uma história que o livro conta que é o seguinte: chegou um momento em que um jovem ele se interessa por uma moça que mora lá na colônia deles com os padres e é católica, aquela coisa toda. Só que os padres eles não deixam que essa moça case com esse rapaz e manda o rapaz embora, porque eles precisam, para que esse ciclo de doutrinação e de domínio persista, e eles se mantenham sempre ali. E se abre espaço para casar com alguém que está de fora, né, das mãos, das garras dos jesuítas, eles não vão gostar e vão tentar impedir a todo custo. Então, o casamento era feito também através do que eles achassem mais coerente, né? Então, a questão do povoamento, das migrações, os ritos eram interferidos. Eles utilizavam, por exemplo, como eu falei para vocês, elementos deles, da prática deles, para poder passar a mensagem. Então, se o índio, eles acreditavam assim, se o índio está aprendendo, se o índio faz esse canto, então vamos fazer esse canto, mas colocar a mensagem que a gente quer passar. Isso são coisas e detalhes que, infelizmente, vocês não vão ver por conta do tempo também, com tanto detalhe no ensino médio, é importante que a gente se atenha a isso. Então, esse livro, ele não pretende analisar a obra em si, mas ele vai investigando, vai comentando, vai falando, abordando a respeito da relação que esses índios vão ter com esses colonizadores. As cartas dos jesuítas, né, elas falam muito a respeito da ótica do colonizador a respeito. Eu vou comentar com vocês alguns desses pontos, né, dos capítulos 2 e 3. O primeiro deles é a questão da nudez, como eu já acabei de comentar para vocês. Um ponto interessante na nudez é que o Nóbrega, por exemplo, ele manda carta para um padre lá da Europa, e ele diz o seguinte: algum pretérito de roupa para, entanto, cobrirmos estes novos convertidos. Ao menos uma camisa a cada mulher, pela honestidade da religião cristã, porque vêm todos a esta cidade, à missa aos domingos, e festas que fazem muita devoção, e vêm rezando as orações que lhe ensinamos, e não parece honesto entrarem nuas entre os cristos na igreja, entre os cristãos na igreja. E quando ensinamos, ele vai pedir, né, para o padre Simão que mande roupas, pelo amor de Deus, porque as mulheres estão nuas no país, na missa. Então, assim,
ter ideia da preocupação deles em relação a isso. E para Nóbrega, por exemplo, a ausência das roupas representava falta de civilização. Era essa a justificativa deles, entre outras coisas, para dizer assim, olha, a gente está dominando, a gente está forçando, está coagindo, porque eles não são civilizados. A nossa missão vai ser trazer essa civilização para eles. E tem um trecho que ele diz o seguinte: o apelo é reiterado, a ideia de vestir os índios se consolida. Seguro, o Nóbrega explica. Aí o Nóbrega falando, né? Isto é agora somente no começo, que eles farão algodão para se vestirem adiante. Nessa carta que eu falei para vocês que ele pede roupa, né? Então ele está dizendo o seguinte: mandem roupa para aqui por enquanto, porque eles vão fazer as próprias roupas com algodão. Então perceba nesse trecho que se tinha uma ideia de realmente trazer essa dominação por muito tempo, né? Eles iam de fato mudar a estrutura social, mudar o comportamento dos indígenas. Outra questão que ele vai comentar é na questão das pinturas, né? As pinturas corporais, hoje a gente entende, elas não são adereços de beleza. Eles não colocam para embelezar. Essa não é o intuito, né? É uma marca étnica. Representa a comunidade, representa o povo indígena, né? Nos seus detalhes. Por exemplo, o guerreiro que tinha muitas batalhas, às vezes ele tinha uma pintura diferente do indígena comum. Então, as pinturas não eram, como o Nóbrega vai falar, adereços para se embelezar. Ele vai falar assim, que os índios, ao contrário de utilizarem roupas, eles pintam para ficar mais galantes. Esse é o termo que ele vai utilizar. Outra questão também que o Anchieta fala é a respeito do... Ele mandou uma carta para um cara chamado Gândavo, e ele diz o seguinte: lembra que a senhora comentou com você sobre a questão do universo do paraíso? O Brasil, como é uma coisa muito nova na Europa, isso ecoou de uma forma muito diferente. Então, alguns escritores, né, idealizavam que as indígenas, as mulheres, esse povo, é um povo diferente, né? Tanto que esse cara, eu não sei se vocês conhecem, mas na mitologia grega existe o que a gente chama de Amazonas, né? As Amazonas, que são um grupo que vive, eu acho que seja a Mulher Maravilha, não assisto mais, acho que é por aí. São mulheres, né, que têm comportamento homossexuais, que vivem no país só de mulheres e elas têm as relações entre elas. Então, um escritor baseado nisso, retrata de forma extremamente preconceituosa, dizendo que no Brasil acontecia de forma semelhante, dizendo que tinha tribo de mulheres que não precisavam de homens, que se comportavam como homens, de fato falando comentando a respeito dessa questão da homossexualidade entre as mulheres. Aí, o problema não é que se aconteceu ou se não aconteceu, é a questão da exotificação, do exotismo que a gente vai ter com essas comunidades. Então era exótico, era diferente, era aquela coisa, chamava muita atenção na Europa. Outro ponto que chama muita atenção é a questão da luxúria e do preconceito, né, que vai ser resultado dessa coisa que eu acabei de comentar com vocês. A poligamia também vai ser muito presente, né? O Schaefer, Nóbrega, vão dizer por diversas vezes que os índios eram contra a traição, por exemplo, mas que eles tinham hábitos poligâmicos. O que seria poligamia? Poligamia seria o ato de você casar com mais de uma esposa. Então, eles diziam que eles se casavam, né? E aí já começa aquela questão de animalizar os indígenas e dizer que se casavam com todo mundo, que casavam com as tias, que os pais levavam as crianças e era independente se era irmão, se era tia. Então, eles desciam, de fato, assim, as críticas nesse sentido, falando esse tipo de coisa. E a poligamia chegou um momento que ele não só assolava, só atormentava o Anchieta por conta disso, né? O Nóbrega vai falar o seguinte, que a poligamia assustava também, preocupava ele no sentido dos próprios colonizadores, os portugueses que aqui viviam, né? Ele cita casos de 10, 7 anos de portugueses com mulheres indígenas. E o problema acontecia que, além desse fato, né, das tribos poligâmicas, que não eram em todos os casos, eles se aproveitavam, né, e tinha uma prática chamada cunhadismo, que consistia no seguinte: a gente precisa entender que o universo indígena é um universo muito ligado à coletividade, ou seja, eles estavam o tempo todo se ajudando entre si. Então, o que é que acontecia? Quando um homem entrava na família de determinada aldeia indígena, ele tinha alguns direitos, né? Então, a família desse indígena ajudava o marido. Só que, no caso, os portugueses eles casavam com as índias e, observando essa característica, eles se casavam com várias mulheres
várias aldeias, para que eles pudessem explorar o país, né? Então, pegando penas, pegando plumas, pegando até a questão do pau-brasil mesmo, para que eles pudessem levar para Portugal. Então, essa poligamia também teve essa influência. Além do mais, o que alguns historiadores vão falar, que é que a poligamia não é bem assim como eles vão narrar nessas cartas, né? Uma vez que parece um texto muito justaposto, né? Colocado sem uma certa ordem. Então, além do fato da poligamia, eles tinham, né, a preocupação, por exemplo, de tirar, de acabar com os líderes religiosos, né? O que é que acontece? Tinha um membro dessas comunidades que era chamado Caraibá. Caraibá ia de aldeia em aldeia e ele ia com uma espécie de personagem mesmo assim religioso. Então, independente, por exemplo, se as aldeias brigassem, esse Caraibá, ele transitava muito de uma aldeia para outra. Isso incomodou os jesuítas e começaram a fazer a eliminação deles, porque esse contato, essa conversa, poderia em algum momento representar algum perigo para eles. Outra questão, a questão da conversão dos indígenas, né, dos pajés, por exemplo, que representavam ao poder religioso. Então, convertendo os pajés das aldeias, converteriam também, pelo menos na cabeça dele, todos aqueles outros membros de lá. Outra questão que chamou muita atenção é a questão do antropofágico, né? Se criou também a ideia na Europa que os indígenas do Brasil comiam gente à torta e à direita, né? E a gente precisa entender que quando a antropofagia acontecia, não eram em todas as aldeias, né? Era principalmente os tupinambás, né, que tinham a prática antropofágica, mas era uma prática que estava ligada à questão do acreditar que, ao comer a carne do cara, de um guerreiro que tinha muita força, né, geralmente eram tribos inimigas, eles iriam absorver aquela energia. Então, eles não eram canibais, assim, canibais, eu vou comer um para me alimentar, não é isso. Né? Existe toda uma questão cultural, uma questão social e organizacional deles que não caberia a nós comentar nesse sentido. Como eu já falei para vocês, né, eles fizeram todo o processo de doutrinar os meninos, eles pegavam crianças, porque essas crianças seriam a melhor forma de perpetuar o catolicismo neles, né, e aos poucos eles iriam exercer uma certa influência. E outra questão é a questão, por exemplo, dos feiticeiros, né? Eles iam acabando também com a presença de feiticeiro e de qualquer outro elemento que para ele parecesse de cultura pagã, ou seja, uma cultura que fosse contra os ensinamentos da Bíblia. Chegando mais ao fim, aí a gente vai partir para uma reflexão. Após esse momento de colonização, nós precisamos entender que houve uma chamada folclorização do indígena. Baseado em tudo isso que a gente viu, nós conseguimos perceber que o índio deixou de ser um indivíduo, deixou de ser uma pessoa, um ser, um grupo, e começou a ser uma ilustração folclórica. Né? Por isso que faz o dia do índio. Então, pinta as crianças de índio na escola. Pessoal, são grupos étnicos, né? São pessoas que sofreram por anos de colonização, de opressão, de perseguição e de morte. E as pessoas rotulam, saem no carnaval fantasiados de índio. Indígena não é fantasia. O indígena não é um objeto. O indígena não é a representação de um país distante, né? A gente está falando dos grupos originários, dos grupos nativos do nosso país. E a esses grupos nós devemos respeito, né? O mínimo que as condições de sobrevivência e direito à terra, que hoje parece tão absurdo. Ai, meu Deus, tem um grupo indígena querendo terra. Ai, vai tirar a terra da família que está há 50 anos para dar um índio. Pessoal, eles são os donos da terra. Nós vivemos nas terras deles. Há sangue indígena, há sangue de etnias, de gerações inteiras no solo do nosso país. Voltando à questão da colonização, para que nós possamos fazer essa reflexão, há um trecho, e há muitos outros que são nefastos no sentido de entender a gravidade da concepção deles, há um diálogo que eu vou narrar só um pouquinho, porque isso é uma pontinha das concepções que esses jesuítas tinham a respeito dos nossos nativos. Pasmem, o trecho diz o seguinte, abre aspas, bestiais, encarniçados, cães, porcos, mais ingrato que os filhos das víboras que comem suas mães. A dramaticidade valoriza o trabalho dos padres. Então, eles realmente acreditavam que essa ação de dominação, de cárcere e de morte era justificado. Eles acreditavam mesmo que isso fazia algum tipo de
Então, como eu estava falando para vocês, eles realmente acreditavam nessa, nessa teoria de que eles tinham esse papel quase que divino de mudar a vida deles. E o que irritava eles é que eles pensavam que os índios não tinham capacidade intelectual e esqueciam. Mas não é que eles esqueciam, é que eles não são folhas em branco, eles têm uma vida, eles têm uma trajetória, né? Álvaro de Castro, que é um pesquisador antropólogo, vai dizer o seguinte: eu achei muito interessante esse ponto que eu trouxe para vocês, que traduz essa relação, né? Os índios não acreditam porque não adoram, não adoram porque não se sujeitam nem servem a ninguém, isto é, não tem lei. A peça em falta era o componente da sujeição, de abdicação do juízo e da vontade, sinteticamente. Não tinham fé porque não tinham uma lei. Não tinham uma lei porque não tinham rei. Então era muito complicado, era muito difícil para que o português enxergasse e conseguisse conceber que eles poderiam sim viver felizes em um país onde não tivesse a opressão de um rei. Era muito estranho para eles que não houvesse ninguém que os matasse, os perseguisse e fizesse da sua vontade a vontade suprema. Eles acreditavam que o rei de Portugal sim deveria ter o controle, ter o domínio sobre a vida de outras pessoas. Porque nós estamos falando de uma cultura que vem lá do período medieval que acredita no poder soberano dos reis. Por isso que quando a gente fala em relação à monarquia e alguém defende, mas eu defendo a monarquia, a gente precisa entender que quando a monarquia surge, quando ela morre, né, ela vai acabando, é por conta da, da luz que cai sobre a cabeça das pessoas, entender que os reis não tinham direito divino. Os reis diziam que tinham esse direito divino, né, em dominar, em ser soberanos. E não é isso, são pessoas iguais a nós, que sangram igual a nós, que têm a cor igual a nossa quando faz sangue, entendeu? Então é algo muito complexo. Você imaginar que eles precisavam, eles queriam que os índios se sujeitassem, porque era dessa forma que a corte europeia se comportava, e o povo da Europa se comportava, se sujeitando às leis de outra pessoa. É assim que fica o pensamento em relação à colonização. Como eu falei para vocês, a folclorização, né? E agora a gente vai abrir um momento para ver algumas dúvidas de vocês que estão no chat. Eric, você pode ler as perguntas que foram feitas. Posteriormente, depois dessa leitura, a gente permite que vocês abram o microfone com as próprias perguntas de vocês. Até agora não tem nenhuma pergunta, não. Então, pessoal, Falou. pode falar. Só a Yara aqui relatou alguma coisa aqui. Mas pergunta em si não tem. Aí agora então vou abrir esse momento para que vocês façam o seguinte: após essa reflexão do que a gente comentou a respeito da relação do índio, eu queria que vocês abrissem o microfone de vocês, né? Aí o Ed pode me ajudar em relação a isso, e dissessem como é que vocês enxergam o indígena agora, a partir dessa visão, né? Dessa visão do colonizador que oprimiu, que dominou os indígenas, a concepção de vocês. Caso que a gente quiserem falar, podem falar no chat também. E fica aberto aí para perguntas da mesma forma. Só apertar na mãozinha aí e pedir para falar. Certo? Fica aberto aí espaço para vocês. Pode falar. Então, primeiro eu quero parabenizar os dois, né, pela exposição. Eu cheguei um pouco atrasada, mas, enfim, achei interessante vocês trazerem, né, essa reflexão sobre a carta de Nóbrega e Anchieta e também a carta de Caminha, que eu não peguei o começo, peguei só o finalzinho. Mas algo que eu achei bem interessante é quando Silmara ela traz no slide lá e faz uma interpretação do quadro, né, da primeira missa. E é interessante a gente colocar que esse quadro ele é feito, né, ele é pintado posteriormente a essa primeira missa. Então a gente tem aí uma idealização, né? É uma suposição do que poderia ter ocorrido nesse momento. Então é bem interessante que aí a gente já começa a pegar daí o que é a idealização do indígena que acontece aí, que a gente já estava o quê? 1860, a gente já estava no primeiro império, né? A gente já tinha passado o período da colonização.
Então, isso é bem interessante. É interessante no que David fala também, sobre a questão, né, que é colocada do corpo indígena, que Silmara também traz, né, na fala dela, mas algo que a gente pode trazer para reflexão é o intuito, né, dos missionários jesuítas terem vindo para o Brasil, que é justamente essa catequização em massa, tendo em vista que a população, né, natural, a população originária do Brasil, consequentemente, na visão deles, não teriam a religião, não teriam um costume. Então, isso a gente observa que há um choque cultural, né? Porque no momento que eles pregam ali que não há uma religião, que não há um costume, né? Que não tem ali as crenças envolvidas, eles estão tentando impor, né? Um, 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 é uma imposição cultural realmente. Então, eu acho isso bem interessante e continuo parabenizando a fala de vocês. E é um discurso para a gente levar mais para frente e refletir, né? Principalmente sobre a folclorização, sobre essa questão também da sexualização do corpo indígena. Enfim, parabéns pela exposição de vocês. Um comentário aí que eu achei muito interessante, que o Bruno colocou, ele diz o seguinte: pelo fato da mulher indígena ser bastante sexualizada pelos portugueses, sobre por conta da nudez, eu queria saber se era comum o estupro nessa época e como eles viam isso. Eu vou comentar, mas se tem uma pessoa que vai dar mais detalhes a respeito disso, vai ser Silmara. Eu vou comentar por cima, certo? Nós precisamos entender como é que esses europeus enxergavam a mulher nesse momento. Não vamos nem comentar a respeito da mulher indígena. Vamos voltar para a mulher europeia. Era um objeto. Nesse momento, a mulher não tinha protagonismo. Então, fazia parte da cultura deles que eles tivessem a mulher como, de fato, um objeto. Essa imagem que eu trouxe para vocês terem ideia, essa miscigenação que nós temos hoje no nosso país é fruto justamente dessa mistura, né? Então, o branco com a Índia, vamos ter uma Mameluco, o branco com a negro, mulato, o negro com o índio cafuso. Mas a mistura não significa que foi conivente. Houve, sim, inúmeros casos de estupro. Vocês lembram quando a Silmara comentou na questão da erotização? Que tinha a ideia também de vir para cá. Eles tomavam as índias como suas mulheres, não só uma, várias. Eles vão dar detalhes incríveis. Ah, são moças, aqueles detalhes, cabeleiras, as partes íntimas dessas indígenas. Então era assim, bastante comum que o estupro acontecesse nessas aldeias, porque eles tinham a ideia, se tinha na Europa e se vai se ter aqui, que a mulher de fato era um objeto. Não pode comentar também a respeito, porque ela olha muito a questão do gênero. Acho que você já foi muito feliz nessa sua fala, muito boa para que a gente compreenda. Mas sim, lembra que há um período onde a mulher ela não tem espaço algum, onde ela, como o David falou, unicamente aquele objeto ali, o objeto de prazer masculino. Então, nesse período, as mulheres não tinham espaço, não tinham um lugar para elas. Elas eram sempre diminuídas àquele ambiente onde sua obediência deveria ser direcionada ao seu marido. Aí, quando nós falamos trazendo para o Brasil colônia, isso é extremamente comum acontecer. Como o David falou, eles se casavam com várias mulheres, mas ainda assim existiam sim vários estupros, as relações nem sempre eram consentidas e muitas mulheres foram violentadas nesse período. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Se quiserem Temos mandar. tempos ainda, pessoal. Podem fazer perguntas aí. Se quiserem, se tiverem vontade para fazer, façam pelo chat também. Por nada, Bruno, espero que Importante que você vocês, tenha compreendido. importante que vocês interajam. Aí está perguntando a questão, gostaria de vocês esclarecerem melhor a noção de péssima dicção hoje, né? Territorialização. Então, nesse sentido, nós vamos entender o seguinte: a noção do território que eles vão ter vai ser muito ligado àquilo que eu comentei a respeito da questão medieval. A terra fazia parte do que o homem concebia como poder. Só que até esse momento, né, nós não vamos ter ainda a divisão das terras do Brasil.
Até esse momento, eles acreditavam que o Brasil era uma faixa de terra. Acho que sequer eles tinham noção da proporção que o nosso país tinha. Tanto que a gente ainda vai ter várias demarcações até o Brasil colônia, o Brasil império a respeito dos limites do Brasil. Então, o território ele só vai ser marcado a partir desse momento onde a gente vai ter a questão das capitanias hereditárias. Mas a respeito, se for do território, agora, se a gente trazer para o mundo contemporâneo, seria isso, Yara? A questão do território hoje em dia? Não, meu querido, é a respeito da noção de território que os portugueses tiveram ao chegar no Brasil. Porque no momento que a embarcação ela ancora ali no litoral, enfim, eles não têm a noção, a proporção do território que é o Brasil, né? Aí eles só vêm ter essa noção, basicamente, com as expedições, que aí, né, enfim, mas é isso, basicamente é isso. Mas, enfim, você colocou muito bem, né? Que a divisão territorial que a gente vai ter, e a gente já passa a ter isso quando o Brasil já está se constituindo Estado, né? Com as capitanias hereditárias. Mas obrigada por ter esclarecido. Justamente, até esse momento, nós temos aí o Nordeste como centro do nosso país. Tanto que, a partir do momento que Portugal começa a explorar o pau-brasil, e o pau-brasil vai acabando, eles vão adentrando o nosso país, eles vão ter aquela busca chamada das drogas do sertão, para buscar alguma coisa que fosse de valor para os europeus, né? Então, o território vai começar assim nessa configuração. A princípio, nós temos aí essa faixa de terra e vai se explorando todo o pau-brasil, eles vão entrando no nosso país, eles vão acabando e vão procurando tudo que eles possam vender e exportar. E à medida que eles vão trazendo, por exemplo, os animais para cá, porque o boi não tem no Brasil, né? Os animais, assim. Eles vão começando a adentrar o território e vão começar a chocar com outras culturas indígenas, né? Lembrando que esses indígenas, essas etnias que nós falamos, é só uma parte das etnias que nós temos no nosso país. Quando nós adentrarmos para as outras regiões, nós vamos ter outras etnias, vamos ter outras culturas, outros choques culturais, mas o território vai ser muito ligado a isso, né? Muito ligado à expansão do nosso país. Nós vamos ter limites e mais disputas de território à medida que nós avançamos ao longo da história e partimos do Brasil colônia, ele vai partindo para um Brasil império, para um Brasil que vai determinar o que é de quem e quem vai governar cada coisa. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem fazer, que nós ainda estamos no tempo. Exercitem a pergunta, muito bom para vocês, de verdade. Sintam-se à vontade. Enquanto isso, Pedro, tu pode passar aquele vídeo que eu te pedi, ou é? Eric, Vou passar aqui. Enquanto isso, pessoal, podem fazer as perguntas de vocês, as considerações de vocês, né? De antemão, eu digo que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, para que a gente possa refletir a respeito dessa extinção, né, que os povos nativos do nosso país tiveram e continuam tendo até hoje. Esses povos, eles vão passar por um processo gigante de disseminação de doença, então eles vão morrer além da própria colonização, através das doenças, né? E hoje se acredita, né, que o índio não foi mais, como os antropólogos do passado afirmavam, aculturados, né? Eles são povos que eles foram tiveram uma troca cultural. Então, o português, mesmo que ele fizesse bastante, ele não conseguiu criar os traços de identidade dos indígenas, né? Pode falar, Silmara. só complementando essa fala, é justamente, os indígenas, eles foram povos que foram sujeitos a esse processo de aculturação. Eles tiveram, sem escolha alguma, que aceitar, entre aspas, a cultura do homem branco. Então, é importante que, a partir de agora, a gente abra os nossos olhos e pare de ver o indígena como um povo que simplesmente aceitou a colonização, que aceitou ser escravizado, que aceitou se sujeitar à cultura do outro. Eles foram e permanecem sendo povos que são resistentes, são uma resistência muito persistente, que continuam lutando contra todo tipo de preconceito que vivem até hoje. Então, no vídeo que vocês vão ver, a gente vai ver como foi essa relação de troca, de forma, resumindo, né, tudo que a gente já falou. A princípio, quando eles entram em contato com os colonizadores, até os dias contemporâneos. Mas é muito importante que a gente pare de enxergar um indígena como aquele indígena do século
XVI, tá, pessoal? Hoje em dia existe muito aquela ideia, quando a gente vê um indígena na internet, né? Eles se utilizam muito hoje em dia das redes sociais e recomendo que sigam para que possam conhecer de forma melhor, assim, eles. Mas aí existe aquela ideia, mas o indígena ele devia estar lá na oca, devia estar lá, não pode ter acesso a tecnologia alguma, quando a gente sabe que isso não é verdade, tá? Os indígenas, eles não se limitam somente àquilo que eles eram, eles são muito maiores, e eles são resistentes. É importante que a gente lembre-se sempre disso. Pode falar, David. E o que a Ulina acabou de comentar é a respeito do paralelo entre essa narrativa que a gente vem trazendo com os portugueses e com o indígena de hoje. As pessoas estranham, as pessoas não querem imaginar que, por exemplo, o indígena ele possa ter um celular de última geração, que ele possa ter um carro, uma moto, né? Se espera a vestimenta, por exemplo, se espera que o indígena passe o resto da vida isolado. E é isso que o Levi-Strauss vai comentar, que é um pesquisador, um antropólogo, que não existe cultura que pare no tempo, que não tenha interferência, né? Muito me espanta que as pessoas imaginem ou queiram imaginar que a cultura indígena, para o cara ser índio de verdade, ele tem que parar no tempo, andar nu pela selva. Não é assim que funciona, né? Eles evoluíram de forma cultural a partir das influências que eles vão ter com esses outros povos. Então não é de se espantar, e é muito estranho que as pessoas ainda fiquem com essa ideia de que o índio, o indígena, ele precisa permanecer assim, estagnado no tempo para poder ser reconhecido, né? Então, dito isso, eu peço que o Eric, por favor, passe o vídeo para a gente fazer o encerramento daqui a pouco. Então é isso, pessoal. Chega de trocas injustas, né? Chega de oprimir as populações indígenas. A gente precisa conhecer e dar a eles o espaço que é de direito, né? Então chega dessas trocas, chega dos paradigmas, chega de pensar que o indígena ele precisa estar parado um tempo e chega de colocar na cabeça das pessoas que eles não têm direito à terra, porque a terra é o mínimo. Nós vivemos na terra deles. O Brasil é deles. Nós estamos aqui de convidados, né? Nós fazemos parte dessa interferência do território deles. A Uliane fez uma pergunta extremamente interessante e ela pergunta o seguinte: vocês podem fazer um paralelo dessas narrativas históricas com os estigmas atrelados à imagem indígena na atualidade? Comentei. Ah, tá bem. Então, pessoal, para finalizar, nós agradecemos novamente pela oportunidade, pelo interesse de vocês em nosso mini curso, né? Adiante que vamos estar de forma presencial, assim que possível, né? O professor Lula Domingos que já nos garantiu isso, e que, assim, eu sei que não é a plataforma ideal, né? O momento ideal, mas estamos aqui e eu espero que vocês sigam resistindo, né? E tentando compreender um pouco mais sobre essa questão indígena, essa questão de resistência, de entender o quão importante eles são para o nosso país. Aí a Micaela falou assim, muito interessante esse vídeo, ele mostra a traição dos colonizadores aos indígenas. Eu também tenho essa sensação, viu, Micaele? É realmente uma sensação de traição. Eles usaram da maneira que eles puderam os indígenas, né, para poder massacrar e fazer sua vontade. Tanto é
os indígenas não vão se sujeitar de maneira fácil, eles vão acabar matando populações inteiras, sendo necessário, inclusive, trazer um tráfico, uma diáspora africana gigante para o nosso país, mas isso aí vai ser conversa para outro minicurso, né? Então, isso é tudo resultado, até a vinda dessa diáspora africana, tem uma certa relação com esse massacre que é feito no nosso país, né? Mas eu sigo pensando que eles não conseguiram o que eles queriam, que nós vamos conseguir, sim, continuar resistindo aí de forma política, pacífica, através da educação. Viu? Então, pessoal, obrigado de verdade pela participação de vocês. Até a E próxima. aí, você vai querer tirar uma foto agora do Fica final? assim uma foto. Vocês poderiam abrir as câmeras apenas para a gente tirar uma foto? Se vocês estiverem à vontade, a gente agradeceria se as câmeras fossem abertas para a gente registrar esse momento. Podem, pessoal, abrir as câmeras, por favor, rapidinho? Eu tiro, né, senhor? Eric, eu acho que o Eric tira aí, né, Eric? Captura de Peraí, tela. deixa eu me ajeitar para não sair olhando para outro canto. Consegui tirar já. Obrigado, pessoal. Tenham boa tarde, viu? Até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês possam ter absorvido algo do que nós passamos hoje, que seja que some para vocês esse mini curso e que venhamos realmente a enxergar os indígenas da forma que devemos enxergar, não mais como aquele povo extremamente folclorizado, que é um óbito terrível que às vezes nós cometemos. Tenham uma boa tarde e muito obrigada por estarem aqui. Tchau. 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 Espero vê-los em breve.